Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta quarta-feira de cinzas, dia de jejum, de oração, de silêncio, de recolhimento. Dia de nós irmos até a uma igreja, participarmos da missa, se assim a nossa saúde permitir, colocar a cinza sobre as nossas cabeças para dizer que nós entramos em um tempo de preparação para celebrarmos com dignidade e amor a Páscoa de nosso Senhor. Então, eu também quero pedir que vocês possam comigo ouvir o apelo do nosso querido Papa Francisco, que hoje convoca um dia de jejum mundial, de oração pela paz no mundo. Nós estamos muito tristes com tudo isso que está acontecendo, com esses prejuízos, todas essas dores, lágrimas, por causa dessa guerra. Vamos rezar pela Ucrânia, vamos rezar por todas as pessoas que estão sofrendo com os males desses ataques, essa guerra. Peçamos a Deus, sim, a graça da paz. Ofereçamos nosso sacrifício, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, do versículo 16 até o versículo 18. Um evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, mas eu peço que você faça isso depois, tá bom? Vou ler uma versão mais abreviada, para aproveitar um pouquinho mais o tempo na explicação. Acompanhe aí comigo. Cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós somos cristãos, católicos, e hoje nós entramos em um dos tempos mais bonitos da vida da igreja, que é o tempo da Quaresma. A igreja se reveste de roxo. Na própria liturgia, os cânticos, o ambiente litúrgico, as leituras da liturgia da palavra, tudo muda. E tudo muda para quê? Para nos envolver e nos conduzir a viver o mistério desse tempo. Esses 40 dias, que faz memória aqueles 40 anos do povo no deserto. Os 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo demônio. E nós entramos nesse tempo também, um tempo de penitência. Claro, toda vida cristã é um tempo de penitência. É um tempo da gente se converter. Mas tem épocas que a gente precisa intensificar, sabe? Quando você já faz uma coisa, mas às vezes você precisa intensificar, ou seja, caminhar um pouco mais rápido. Então a igreja, quando nos convida a colocar cinza na cabeça para dizer, olha, nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tudo isso é para quê, Frei? É para que a gente, de fato, abrace o projeto maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. E que a gente não consegue
não consegue saborear e viver plenamente se a gente não entrar nessa dinâmica da conversão, metanoia, mudança de mentalidade, mudança do nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. E a igreja, como uma boa mãe, ela sabe que a gente não se converte do dia para a noite. A gente precisa dar passos, tudo é processo na vida, né? Tudo é processo. Então, sair da escuridão para ir para a luz, sair do desespero para ir para a esperança, sair da incredulidade para ir para a fé, sair da tristeza para a alegria, da cruz para o Calvário, do Calvário da cruz para o túmulo vazio, para a ressurreição. É processo. É preciso dar passos. Ninguém muda da água para o vinho. Ninguém se converte do dia para a noite. É preciso o processo. Então, 40 dias, começa hoje, 40 dias, não perca tempo. Faça o que você puder fazer. Faça um sacrifício. E por isso que a igreja nos recomenda 3 práticas. A prática da oração, que não é um monólogo. A prática da oração é um convite ao diálogo amoroso da criatura com o Criador, para que a gente crie intimidade. Veja que a carta de São Tiago diz: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Então é tempo de se aproximar ou se reaproximar de Deus na oração. Você reza um pouquinho mais. Prioriza a oração. Não coloque a oração como se fosse uma opção na tua vida. Oração é a chave do coração de Deus, dizia São Padre Pio. E a oração nos coloca em comunhão com Deus, eu e Deus. A segunda prática, a prática do jejum. Jejuar. Para quê, Frei? Para que a gente possa entrar em relação da gente com a gente mesmo. A gente peca tanto pela gula, gente. E a gula não somente do comer, mas a gula do olhar, do ouvir, os exageros. Muita coisa nos sobra por causa dessa nossa ganância de ter, de possuir. Às vezes a gente não está nem com fome, é só a vontade de comer. Aí a gente engole a comida e parece que aquilo não nos sacia. Por quê? Porque no fundo é algo que vai além do ingerir alimento. Então, o jejum ele nos fortalece espiritualmente. Essa igreja já prega tantos e tantos anos. Jesus fez isso. Os grandes homens, os grandes santos da história fizeram isso. As santas da história fizeram isso. Por quê? Porque Jesus mesmo fala que tem alguns demônios que só com jejum e oração. Então, o jejum ele gera em nós a partir da mortificação do jejum, a gente consegue a graça do autodomínio. Todos nós precisamos desse autodomínio. Vem cá, sou eu que a comida me pertence ou eu pertenço à comida? Sou eu que escolho, eu que digo, não, isso aqui eu como, isso aqui eu não como, isso aqui eu só vou comer até agora, só até isso aqui tá bom. Ou eu me deixo dominar pelo alimento, pela bebida, pela diversão. Então, o jejum, a relação comigo mesmo. Oração, eu e Deus, jejum, eu comigo mesmo. E a terceira prática, a prática da caridade. Eu e o outro. Ninguém se salva sozinho, diz o nosso querido Papa Francisco. Ninguém é uma ilha, ninguém vai para o céu sozinho. A gente precisa trilhar o nosso caminho de comunhão, de responsabilidade também com o outro. Então, visite alguém. Eu sei que nessas épocas, esses tempos pandêmicos é difícil, mas eu acredito que agora, com muito cuidado, a gente já pode praticar essa obra de caridade, visitar os doentes, essa obra de misericórdia. E às vezes o outro não é nem só aquelas pessoas que estão num asilo, num orfanato, numa casa de recuperação. Às vezes o outro é seu pai, sua mãe, seus avós, alguém da sua família.
que não pode sair de casa. Enfim, se não pode ir fisicamente, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo. Às vezes o outro não está nem querendo a minha esmola, não. O outro está querendo a minha atenção, o meu amor, o meu carinho, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu sorriso. Então, se for preciso também, vá lá no seu guarda-roupa, na sua despensa. Dá uma olhada lá. Tenho certeza que tem coisa ali que você tem, que você nem usa e que com certeza está faltando para alguém. A prática do amor. A fé sem obras é morta. Então, a prática da caridade nos põe em relação com o outro. Então, olha só. Oração, eu e Deus. O jejum, eu comigo mesmo. E a caridade, eu com o outro. E assim a gente vai se convertendo integralmente. Olha que bonito. Integralmente, totalmente. Para que a gente possa chegar lá na Páscoa, nosso coração limpo, para poder viver os santos mistérios que nos salvam. Desejo a vocês uma santa, uma abençoada quaresma. Eu rezo por vocês, rezem por mim também. E assim a gente vai caminhando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se essa palavra aqui fez sentido para você, com certeza ela pode fazer sentido na vida de outras pessoas. Então seja um missionário ou missionária junto comigo. E até amanhã, se Deus quiser.